Olá, vamos falar hoje de tecido muscular, mais especificamente sobre componentes do tecido muscular. Nesta videoaula eu não vou falar do mecanismo de contração, ou seja, da fisiologia de contração. Isso eu vou fazer em um vídeo à parte exclusivo. Bom, sobre tecido muscular, a gente sabe que no corpo humano existem 206 ossos. Desses ossos, a gente tem agrupado a eles os músculos que vão dar movimento ao corpo. Então, quando se fala de músculo, se fala em movimento. E os músculos, a gente pode classificá-los em três tipos: esquelético, cardíaco e liso. O músculo, assim como o tecido conjuntivo, ele é derivado do mesoderma. Então, a camada, né, ou seja, quando a gente tem o tecido embrionário, a gente tem as três camadas: ectoderme, mesoderme e endoderme, ou endoderma. Então, os músculos são derivados do mesoderma, né? Lembrando que o tecido conjuntivo, ele é derivado do mesoderma e ele se especializa. Então, a gente tem o tecido sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, mas o tecido muscular é um tecido à parte, ele não faz parte da especialização do tecido conjuntivo. Bom, sobre o tecido, os tipos musculares, né? A gente falando especificamente sobre tecidos, a gente começa falando sobre o estriado esquelético. Estriado por quê? Porque a gente tem estrias nesse tipo de músculo, e aí a gente vai ver o que são essas estrias. Então, na realidade, a gente tem o quê? Aproximadamente 600 músculos do tipo estriado esquelético. E é importante salientar que esses músculos estão distribuídos em toda a parte do corpo para dar locomoção, mas também a gente pode encontrar músculo esquelético, por exemplo, no globo ocular, ligado ao globo ocular, para poder fazer a movimentação do globo ocular. É tanto que quando a gente fala em estrabismo, por exemplo, estrabismo, você pode corrigir o estrabismo através de exercício. Por quê? Porque é um músculo. Então a gente pode aumentar a tração desse músculo contra o seu antagonista e aí fazer uma reparação, digamos assim. Então isso o oftalmologista, que é especializado nesse tipo de área, vai indicar qual o exercício mais apropriado. Então, todos os músculos do sistema locomotor são estriado esquelético. É um músculo voluntário, ele atende ao seu pedido. Ele está fixado aos ossos, né? A gente sabe que existe uma estrutura chamada tendão, né? Que é de tecido conjuntivo, e ele faz a inserção no osso. Os músculos esqueléticos também são encontrados, como eu falei, nos olhos. São os músculos extraoculares. Também existe uma classificação especial, né, quando a gente fala em uma certa categoria de músculo estriado, que ele está classificado sob o nome de estriado visceral. Ele é idêntico ao esquelético, porém restrito aos tecidos moles. Por exemplo, na língua, na faringe, na porção lombar do diafragma, com a porção superior do esôfago também. Então, quando você espirra, por exemplo, você mexe nessa porção lombar do diafragma. E aí, esses músculos, eles são essenciais para a fala, respiração e deglutição. Também, quando a gente especifica o músculo estriado esquelético, a gente pode observar o seguinte, que as fibras do tecido muscular esquelético, elas são paralelas, elas correm paralelas, digamos assim. Elas são longas e são cilíndricas. Então você pode ver nesse esquema aqui a forma da fibra muscular. É interessante a gente lembrar o seguinte: a gente chama fibra muscular, que seria a célula do músculo. E dentro dessas fibras, para ficar melhor esquematizado, a gente vai chamar de miofibrilas. Então existe um agrupamento de miofibrilas dentro da fibra, da célula muscular. Elas são multinucleadas, porém os núcleos ficam localizados na periferia. Então a gente tem lá os núcleos na parte
periférica da fibra. Ele é estriado, daí o nome dele, por conta da unidade de contração que a gente sabe que existe, que são os sarcômeros. Sua contração é descontínua, é rápida e intensa. Se você olhar esse esqueminha aqui, um corte longitudinal, né, um esqueminha vindo do livro até do Junqueira, é fácil de achar. Você consegue ver longitudinalmente, você vê esses núcleos, né, consegue ver os núcleos, e consegue ver também a célula no corte transversal, visualizando melhor a posição do núcleo. Outra coisa interessante é que para transportar o oxigênio, você tem a mioglobina, mio de músculo, globina é uma proteína, né? Assim como a gente tem a proteína associada dentro das hemácias lá no sangue, né, no glóbulo vermelho, para transportar oxigênio e CO2, que é chamado naquele espaço de hemoglobina, ok? Então os músculos têm o seu sistema para isso. E tem um componente bastante interessante, que são as células satélite, ou seja, essas células que são esses mioblastos persistentes são responsáveis por a regeneração dos músculos. Lembrando que a gente pode regenerar músculos, mas nem todos. Por exemplo, o músculo cardíaco, ele não regenera. Infelizmente, não há regeneração. Há uma certa busca em se usar células-tronco para poder fazer a reposição quando há isquemia no tecido cardíaco. Inclusive com o nome de fascículo, né? Você vê essa parte aí, uma parte menor, você vê uma largura maior aqui. Então é possível dar um nome chamado de fascículo a essa junção das fibras no estriado esquelético. Você também, antes de mais nada, queria indicar esse livro do Rosa, um livro muito bom para estudar, um livro de texto e atlas. E aqui em cima você vê uma faixa, que é tecido conjuntivo, aquele que a gente já falou, tecido conjuntivo denso, e ele forma uma cápsula, né? Você lembra da fáscia muscular? Então, essa preparação nesse lado direito, você consegue ver as estriazinhas, bem delicada, bem fininha aí, porque a amplitude da objetiva não é suficiente para visualizar, nem a coloração específica, mas essas estirazinhas aí é a que dá o nome do músculo estriado esquelético, né? Então, preparação hematoxilina eosina. Falando agora sobre um conceito que é uma terminologia chamada hiperplasia e hipertrofia, ou seja, um conceito onde você tem a célula, essa célula vai entrar entre mitose e se multiplica, ou seja, há uma multiplicação de células. Isso pode ser por um processo que acelerou a multiplicação ou um processo patológico, né, como por exemplo tumores, câncer. Mas a hiperplasia pode acontecer também em processos benignos. A hiperplasia é aumento do número de células, vamos pensar assim. E a hipertrofia é o aumento do tamanho da célula. Essa célula ficou mais robusta, ela aumentou de tamanho. Então, quando a pessoa faz ginástica, que desenvolve essa musculatura, a gente tem uma hipertrofia. No músculo, não há um aumento do número de células, e sim o aumento da fibra, da espessura da fibra muscular, que é rica em proteínas, e aí quando se faz mais exercício, se exige mais dessa fibra, e essa fibra vai aumentando de tamanho, Então, se a gente considerar a questão dos suplementos alimentares, que eles são ingeridos pelos atletas, tem muito aminoácido ali, a gente sabe que aminoácidos são estruturas formadoras de proteínas, e isso porque as fibras musculares são compostas por proteínas e estas por aminoácidos, obviamente. Quem forma proteínas são os aminoácidos. Ingerindo a maior quantidade de aminoácidos, a pessoa aumenta a produção de proteínas, inclusive das proteínas musculares, aumentando a massa e o volume dos músculos. Vale ressaltar
que não são criadas novas células musculares. Aquilo que eu falei, não há hiperplasia, há hipertrofia, ou seja, mas as já existentes têm a sua fibra engrossada pelo aumento na quantidade de proteínas. Então, por isso, atletas fazem uso de suplemento para que eles possam dar conta daquele trabalho que ele está exercendo no músculo. Então, fica aí a questão do uso dos suplementos alimentares. Então, de uma forma geral, eu tenho lá os músculos, eles devidamente organizados. Se a gente pegar um músculo desse e aí pegar a fibra e retirar, a gente já viu, a fibra está com seus núcleos lá na parte periférica. E se a gente pegar um pedacinho dela, tá aqui marcadinho, ó, e ampliar, o que é que a gente vai ter? As estrias. Essas estrias são o que a gente chama de sarcômero. E esse sarcômero tem as miofibrilas. Esse sarcômero é a unidade de contração do músculo. Outra informação que eu acho interessante é a questão da creatinina. A creatinina é um composto de aminoácido natural, presente nos músculos, responsável pela reserva energética do processo de contração muscular. Então, a contração muscular, que eu não vou falar nessa videoaula sobre contração muscular, mas ela precisa de energia, né? Então existe um mecanismo, existe a própria reserva energética da fibra muscular, que é propriamente dela, né? A gente tem um polímero chamado glicogênio, e esse glicogênio é um polímero de glicose. Então ele é quebrado e é utilizado. E os atletas, por exemplo, costumam tomar suplementos alimentares contendo creatina, que também é encontrada nas células cerebrais, sendo possivelmente importante também na capacidade cerebral do indivíduo. Mas às vezes o que acontece é muito o uso de creatinina, de suplementos alimentares, por pessoas que não são atletas de alta performance. Isso é muito complicado, porque a gente tem um aumento na concentração, na ingestão de proteínas muito acima do normal. Como você não exerce trabalho muscular como um atleta de alto nível, o que vai acontecer é que a gente não expolia, a gente não perde essas proteínas. E essas proteínas vão terminar se acumulando, principalmente afetando a função renal ao longo dos anos. Então tem que ser muito cauteloso o uso de suplementos alimentares, de creatinina, algo que tudo que mexe com o metabolismo deve ser muito bem planejado. Deve-se fazer uma consulta ao nutrólogo, ao nutricionista, fazer uma dieta para isso. Então, muitas vezes, você que faz uma ginástica normalmente, uma caminhada, uma musculação, 1, 2 ou 3 vezes na semana, talvez não seja necessário. Apenas uma boa alimentação com a ingestão adequada de proteínas vai suprir as necessidades que seus músculos precisam para manter o tônus ou até mesmo para hipertrofiar. Aqui também tem um corte, representando também um corte transversal, que você vê a fibra muscular, inclusive com os núcleos periféricos, e aqui um longitudinal, ou seja, é o mesmo esquema que a gente viu anteriormente. E nesse esquema novo agora, a gente viu nesse anterior as fibras. Agora a gente vai ver o músculo como um todo e como ele está organizado. Essa organização tem a ver muito com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele cria cápsula. E aí a gente tem 3 camadas aí que são classificadas em epimísio, perimísio e endomísio. O epimísio é um tecido conjuntivo denso, não modelado. Ou seja, essas fibras não obedecem um sentido, elas não estão todas no mesmo sentido. Essas fibras, elas são desorganizadas na questão da direção, né? E ela envolve o músculo como um todo. Ou seja, o músculo, quando a gente vê, ele tem essa cápsula é chamada epimísio. Quando você adentra o músculo e pega um conjunto de feixes de fibras, né? Então você pega as fibras musculares e junta e forma um feixe. Esse feixe é chamado de perimísio. O perimísio, na realidade, também é tecido conjuntivo, mas como é na parte mais interna, ele é menos denso, não precisa de tanta
uma camada mais espessa e tão densa em fibras, né? O endomísio, ele está cercando, digamos assim, as fibras, né, ou muscular, e é formado por fibra reticular, mais as glicosaminoglicanas. Lá é possível encontrar os microvasos, os ramos neurais, e isso aí vai envolver a fibra. Então, se a gente olhar esse esqueminha aqui, é fácil de entender como é que eles estão organizados. Essa camada mais externa, mais espessa, você vê aqui pelo desenho, são fibras aqui de tecido que formam, igual a gente vê no tecido conjuntivo propriamente dito, formam uma camada chamada de epimísio, com todos aqueles constituintes que a gente já conhece do tecido conjuntivo. Vou também postar aqui posteriormente uma aula de tecido conjuntivo da parte de células, que eu postei a parte de fibras. Então, quando você observa aqui, ó, nesse desenho, aqui nessa parte superior, você vê que vai afilando para fechar um feixe de fibras, ou seja, de células musculares, se a gente relembrar. Então, ela é menos densa. Você vê que ela é mais fininha. E aí, essa camada vai receber o nome de... A gente tem epimísio, certo? Aí tem perimísio. Então, veja como é que essa camadinha se comunica com a camada externa. Então, é fácil observar, o desenho está bem esclarecedor. Só que acontece o seguinte, entre as fibras existe também uma camadinha, que é aquela que eu falei, né? Que é o endomísio. Então, o endomísio vem aqui, ó, e faz esse contorno em cada fibra. Então, isso dá uma vantagem para a célula, para o músculo, porque o músculo desliza e se mantém íntegro, sem desgaste. Então, o tecido conjuntivo, além da sua função de nutrir, local onde passa os capilares, os microvasos, ele também tem essa função, no caso dos músculos, de produzir o que a gente chama de uma área, digamos assim, de lubrificação. Então, nesse desenho, nesse esquema aqui, é possível você ver a camada de epimísio mais espessa, mais grossa, com as fibras mais densas e todos os componentes que a gente já conhece de tecido conjuntivo. Depois ela vai adentrando, né, e vai ficando mais fininha. E aí você consegue ver a bifurcação dele aqui quando a gente vai para um feixe. Então, essa parte mais espessa que vai fechar toda essa área, a gente vai chamar de perimísio. E o endomísio a gente vai pegar aqui onde a setinha está marcando, ó. Então, eu vou ter aquelas fibras nessa região. Daí, uma técnica muito interessante que se usa na histologia, inclusive como auxiliar, como uma ferramenta auxiliar no diagnóstico de alguns tipos de patologia, é a técnica de imunohistoquímica, abreviada aqui por IHQ. Essa imunohistoquímica é uma reação antígeno-anticorpo. Você pega o anticorpo, marca ele com um cromógeno, ou seja, algo que vai dar cor, e aí você consegue depois revelar isso daí e você consegue visualizar áreas específicas para uma proteína. Nesse caso, a gente está procurando laminina. Então, essa laminina seria a proteína que o anticorpo primário da imunohistoquímica vai procurar. Então, você não vê mais nada, porque não houve um uso de um contraste aqui, que seria uma cor secundária, como por exemplo usar uma hematoxilina para dar um contraste. Você não vai ver, mas você vai ver o contorno de cada fibra muscular, né? Que a gente acabou de ver, só que agora marcando especificamente ele. Por quê? Porque existe laminina nessa área. Então, foi uma marcação utilizando laminina. Isso é muito bom para diagnóstico. Então, às vezes você precisa de achar uma proteína, a presença dela ou não pode ser um indicador de uma patologia. A localização dessa proteína, por exemplo, no núcleo, no citoplasma, na membrana do núcleo, na membrana do citoplasma, isso também tem importância. Então, na parte de diagnóstico, isso aí vai ser relevante. Bom, outra consideração, ou algumas considerações, melhor dizendo, é que
Quando a gente fala de carne, na verdade, é a musculatura. Então, a nossa carne é a nossa musculatura. Ah, mas tem tecido adiposo, tem osso, certo, tudo isso. Mas quando a gente usa esse termo carne, a gente se refere a músculo. Então, a carne que a gente se alimenta, vinda de animais, significa músculo. Você está comendo músculo. Então, carne bovina é músculo de boi. Carne suína, então por aí vai. Então, você come o músculo. Os tendões são aquelas estruturas que eu falei no início. É formado por tecido conjuntivo denso, inclusive a gente viu que é denso modelado. Essas fibras têm uma certa direção, elas estão todas organizadas, formando feixes, isso aí dá uma força maior, dá uma sustentação. E aí a função do tendão é justamente ligar o músculo aos ossos, que é diferente, por exemplo, dos ligamentos, né? O ligamento faz a junção, né, a ligação, aliás, de osso a osso. Outro detalhe que a gente agora pode falar com mais propriedade de conhecimento seria a fáscia muscular, que é uma espécie de bainha. Você lembra do tecido conjuntivo lá que a gente falou do epimísio e tal? Então ele aqui de novo, só com um nome específico. É um tecido que envolve os músculos, né? Aquela camada mais externa, mais espessa, formado por fibras, mais denso. Quando os músculos se contraem e relaxam, eles deslizam por dentro dessa bainha protetora. Então por isso não há um desgaste. Se isso for exagerado, ou seja, exacerbado, pode vir a um dia inflamar por conta de algum tipo de desgaste e provocar um incômodo, né? Ou inflamar e levar um quadro um pouco mais agudo. Mas na realidade, dependendo da maneira como se faz esse exercício, né? Se não for algo muito repetitivo e muito exaustivo, você não vai ter complicação por conta dessa estrutura. Nas preparações histológicas, é muito interessante a gente observar que existe preparação específica para determinadas estruturas. Então, uma maneira de visualizar os capilares, ou seja, aqueles microvasos que estão nutrindo a fibra muscular, que passa lá, né, pelo tecido conjuntivo e vão nutrir a fibra, inclusive para facilitar a contração, chegar o material para facilitar a contração. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente pegar essa preparação aqui, o que foi feito? Foi um corte longitudinal, você está vendo as fibras de lado do músculo esquelético. Aí o que foi que aconteceu? Colocou resina nessa preparação, usou um contraste de Giemsa, um contraste azulado, né, o Giemsa dessa cor azulada, e através de luz polarizada foi possível observar esse emaranhado aqui de capilares nutrindo esse músculo. Então é uma preparação específica para se visualizar com maior riqueza de detalhes os microvasos. Então isso é bastante interessante. Aqui é possível ver através de uma outra preparação também com riqueza de detalhes aquela camada epitelial, o tecido conjuntivo, e aí você vê os músculos que estão passando por aqui. Isso é língua, é um corte, é uma preparação de língua. E aí o que é que você vê? Fibras na parte aparecendo longitudinal e aqui transversal. Então o corte pegou essa fibra aqui de frente e essa pegou de lado. Então, mas mostra que como a língua tem movimentos para todos os lados, o que vai acontecer é o seguinte: eu preciso de feixe de músculo para mover essa língua em várias direções. Só que tem um detalhe: existem fibras no músculo esquelético que se diferem. Então a gente tem fibras que também podem ser classificadas quando você visualiza isso de forma em vivo. O que é que eu fiz aqui? Eu juntei. Eu peguei a classificação dessa forma que eles chamam de amostras frescas, as fibras que são vermelhas, as brancas e as intermediárias. E juntei com a classificação microscópica metabólica, né? Ou seja, eu tenho fibra tipo 1, 2A, 2B. Na tipo 1, a diferença é que essas fibras, elas são oxidativas lentas. Não vou falar também da parte de metabolismo agora, porque senão a aula fica muito longa. Mas depois você dá uma olhadinha lá no que é o processo oxidativo, né? E aqui o processo glicolítico oxidativo,
certo? Então, são fibras que a gente chama glicolíticas oxidativas rápidas, também classificadas como intermediária. E aquelas fibras brancas podem ser constituídas de quê? De fibra do tipo 2B, que são glicolíticas, mas não são oxidativas e são rápidas. Então, cada fibra dessa tem suas características. Vamos ver. Então, a do tipo 1, que é oxidativa, lenta e classificada também como vermelha. Então, o que é que você tem aqui? Você tem uma contração mais lenta, quer dizer, a fibra se contrai de forma mais lenta. Como a maioria dos músculos, a gente vai ter muita mitocôndria, a gente precisa de muita energia, o músculo está gastando energia, ele gasta muita energia dependendo do músculo, e aí ele precisa desse suporte, desse aporte. Muita mioglobina para poder fazer a oxigenação disso. Essas fibras são resistentes à fadiga. A fadiga a gente poderia exemplificar como um esforço exagerado em um músculo, inclusive um esforço rápido. Adaptadas à atividade que requerem contração prolongada, por exemplo, a gente poderia já falar aqui postural e de sustentação. Então a gente precisa de um músculo que não se canse facilmente, por exemplo, quando a gente está em pé ou sentado, com o tronco na sua posição ereta. Então o que é que acontece? Essas fibras têm essas características e vão ajudar a fazer esse tipo de postura. Quando a gente fala das fibras 2A, a gente já começa a ver o que? Fibras glicolíticas. A gente quebra a glicose aí para poder utilizar através do método oxidativo rápido. Então o que é que você vai ter? A mesma coisa também, muita mitocôndria e mioglobina. Preciso de mitocôndria e mioglobina, preciso de energia e eu preciso de suporte, preciso de oxigênio, grande quantidade de glicogênio e são capazes de glicólise anaeróbica. Então, são capazes. Então, é interessante lembrar que o músculo tem a sua reserva energética. Por exemplo, a gente tem a reserva energética também de glicogênio no fígado. É também uma maneira, mas esse glicogênio aqui é para o músculo. As unidades motoras de contração rápidas, resistente à fadiga, que geram tensão muscular máxima. Então, é uma fibra forte. É uma fibra de alta resistência. No caso das fibras do tipo 2B, ou fibras glicolíticas também classificadas como brancas, eu vou ter o quê? Menos mioglobina. Eu botei hemoglobina aqui para me lembrar e chamar a atenção de que a hemoglobina a gente reserva para o sangue, mas aqui a gente pode substituir por mioglobina. E mitocôndrias. Então, em relação às outras fibras, eu vou ter menos mioglobina e menos mitocôndria. Eu vou ter um baixo nível de enzimas oxidativas. Então, a gente já está vendo que essa fibra, ela já tem um metabolismo totalmente diferente da fibra 2A. Alta atividade enzimática anaeróbica, armazena muito glicogênio, tem sua contração caracterizada como rápidas, mas propensas à fadiga. Então, é um músculo diferente mesmo esse. E aguenta, ou seja, realizam tensão muscular máxima. Então, no tecido muscular, como a gente sabe, é movimento. A gente precisa movimentar. Então, se faz através de contração. Esses miofilamentos são responsáveis por essas contrações. Como a gente já falou no início, aliás, foi informado que eu não iria falar sobre contração, fisiologia de contração, então eu só vou relembrar alguns tópicos aqui, como por exemplo as estrias, que a gente conhece do músculo estriado esquelético, e essas estrias vão se contrair e vão diminuir o espaço entre elas, gerando assim o que a gente chama de contração muscular. Mas essas estrias são formadas de quê? Nós temos filamentos finos e filamentos grossos, ou seja, actina e miosina. Na realidade, isso é um conjunto de proteínas. A actina é um polímero,
enquanto que a miosina, você tem aí também um polímero formado de 200 a 300 moléculas, né? Veja que a espessura do filamento fino é de 6,8 nanômetros, enquanto a do filamento grosso, 15. Então, tá aí a diferença, por isso o nome filamento grosso e filamento fino. Se a gente pegar uma foto de microscopia eletrônica e tentar visualizar a unidade do sarcômero, então a gente vai ver que o sarcômero está delimitado por uma linha Z. Então ele começa e termina numa linha Z. Você tem uma área mais escura, que se destaca, você já visualiza facilmente, e é chamado de linha A. E um espaço virtual que existe aqui, chamado de linha H. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição, né, por conta do movimento dessas fibras ou fibrilas entre a actina e a miosina. Como é que isso acontece? De uma maneira bem superficial, eu tenho aquela banda H que a gente viu anteriormente, que quando ele está relaxado, eu tenho uma área visível. Quando ele está contraído, eu tenho uma área diminuída, né? Então, há um deslocamento dessas proteínas que vão deslizar e vão se mover nesse sentido de diminuir a linha H. Então, a actina que você vê aqui se aproximando, né, da parte central, né, que a gente chama de banda M. Então, a proximidade da banda para a banda M leva à diminuição da banda H. Então, por exemplo, vocês já viram falar em cãibra? Cãibra é um tipo de isquemia. Isquemia é quando você deixa de levar, digamos assim, os nutrientes, os gases a um determinado tecido. A gente tem, por exemplo, uma isquemia cardíaca, significa que algum vaso lá do músculo cardíaco, que alimenta o músculo cardíaco, sofreu uma obstrução. Aí o que é que aconteceu? Essa obstrução impediu que os nutrientes chegassem àquele tecido. Então, a cãibra é um tipo de isquemia, é uma contração involuntária da musculatura, que às vezes pode ser dolorosa. Na maioria das vezes é rápida, mas é dolorosa. É uma contração rápida, ou seja, você tem uma deficiência, né, do suprimento pela glicose anaeróbica de glicogênio, acúmulo de metabólitos intermediários, por exemplo, o ácido lático. O ácido lático é o que a gente sente de dor quando a gente exercita um músculo de uma forma mais vigorosa, e a gente fica com aquele desconforto no músculo, ou então um pouco mais, digamos, algumas pessoas chamam fatigado. Então vocês já viram que fadiga não é o termo apropriado para isso. Associado a um déficit de oxigênio, óbvio, né? Se você teve uma isquemia, então o oxigênio vai diminuir, e aí você gera o que a gente chama de cãibra. Esse esquema aqui é só para relembrar que para haver a contração, como a gente não está falando de contração mesmo, mas é só para lembrar, existe uma inervação que encontra o músculo. Essa região a gente chama de placa motora. É nessa região onde essas vesículas sinápticas vão liberar um neurotransmissor, e ele vai se associar, ou seja, ele vai se ligar a receptores específicos para despolarizar essa célula. A despolarização vai ajudar, inclusive pelos túbulos T, a liberar cálcio, e o cálcio vai ser usado na contração. Essa contração através dos sarcômeros. Então, na próxima aula de contração, eu vou falar especificamente sobre isso. Músculo estriado cardíaco. Qual é a diferença? Ou seja, no músculo estriado, como o próprio nome está dizendo, se ele é estriado aqui mais cardíaco, ou seja, ele tem aquelas mesmas propriedades. A gente tem sarcômero e tem estrias. Só que o músculo estriado cardíaco, ele vai ter ainda mais um detalhinho. Qual é? Primeiro, algumas características do coração é que
aproximadamente 3 bilhões de contrações e relaxamentos acontecem durante a vida humana. Então, um músculo que não para, ele é involuntário e ele é intrínseco, ele tem ritmo intrínseco. A rede de células musculares cardíacas são ramificadas e anastomosadas. Ou seja, se eu voltar esse slide aqui e observar essa bifurcação aqui, ó, observar que é como se fosse uma fibra que se junta com a outra, isso é uma anastomose. Daí, a contração é espontânea, óbvio, sofre influência do meio externo, obviamente, né? Mas a contração é própria dele. É um músculo involuntário, não é vontade sua, né? Não é você que comanda essa contração, assim como o músculo estriado esquelético. A parede do coração e na base das grandes veias que desembocam no coração, você tem a formação, né, através desse músculo estriado cardíaco. Então, se você olhar esse esqueminha aqui, uma diferença que existe entre o músculo estriado esquelético e cardíaco, também além das anastomoses, tem mais 2 detalhes aí. Agora a gente vai ver o que? De 1 a 2 núcleos grandes, olha ele aqui, ovais e centrais. Lembra que no músculo estriado esquelético ele é periférico? Vai também encontrar o que a gente chama de discos intercalares, que são essas junções entre uma fibra e outra. Então, é uma estrutura especializada para poder fazer, inclusive você visualiza nessa foto aqui, que é uma preparação de lâmina mesmo, não é um desenho, essas plaquinhas. Então, como é uma coloração mais de ver como um todo, que é hematoxilina e eosina, não é uma coloração específica para isso, você não vê os discos que a gente chama intercalares de uma maneira destacada, mas existe coloração para isso. Nesse esqueminha aqui, você vê os tracinhos, né, verticais aqui representando os discos intercalares e vê ao lado a fibra muscular com o núcleo central. Então esse esqueminha também é lá do livro do Junqueira. Aqui está melhor. Esse é um esquema onde ele traz com mais riqueza, com destaque, os discos intercalares. Então, os núcleos ovais, mais largos, você consegue ver a cromatina, ou seja, a parte interior. Nesse aqui é uma preparação, dá para ver por hematoxilina e eosina numa coloração mais elaborada, os discos. Então, você vê aqui, ó, e veja o núcleo como é largo, como ele é destacado. Então, você consegue inclusive ver o conteúdo. O conteúdo é o que? A cromatina. Aqui é um esquema mostrando alguns detalhes, né? A gente sabe que músculo precisa de mitocôndria, consome muito ATP. E aqui mostrando o disco como se tivesse puxado a fibra, né? Esses discos têm desmossomas, então é uma área de junção de fibras que é forte. Então, se a gente for falar de músculo cardíaco, a gente já sabe, que no início eu falei. As lesões, se for falar de lesão e de reparo. A gente sabe, por exemplo, no infarto do miocárdio, ou seja, do músculo cardíaco, esse músculo estriado cardíaco é chamado de miocárdio. Quando ele infarta, na realidade, ele infartar é uma consequência da isquemia. Então, aquela área que era irrigada e esse vaso sofreu isquemia, o tecido cardíaco não vai receber mais os nutrientes. Então ali vai haver o quê? Uma destruição. Nessa destruição, como o músculo não regenera, a substituição vai ser por tecido conjuntivo fibroso. E aí é que está o problema. Porque se você tiver um infarto, o segundo infarto pode ser fatal, porque você não tem mais um coração normal como teria antes. Você não recupera como se recupera outro músculo. O músculo ele se recupera de uma forma devagar, o estriado esquelético, mas se recupera. Então, o que acontece? O coração, depois do infarto, ele fica mais suscetível à falha
se você tiver um outro infarto. Se for para o terceiro infarto, ainda é muito pior. O risco de morrer é muito alto. Existem alguns marcadores muito utilizados nos laboratórios e hoje em dia, mais do que nunca, é muito importante para monitorar tanto os pacientes que aparecem no ambulatório com aquela dor no ombro, no peito, né, a angina pectoris. E aí, se você fizer uma dosagem de alguns tipos de troponinas, é possível até prever que ele vai infartar, mesmo antes de infartar. Depois é possível saber se ele infartou, se esse infarto foi grave, foi muito grande, ou então se o paciente já infartou e já faz tempo que ele infartou. Então, esses marcadores são bastante utilizados na clínica cardiológica, são muito importantes, são muito bons e auxiliam muito ao cardiologista na monitorização dos pacientes. E o músculo liso? O músculo liso ele é totalmente diferente. É uma fibra fusiforme, pontas afiladas, né, fusiforme. O núcleo também é achatadinho. Essas fibras não têm estria. E por não ter estria significa o quê? Significa que não tem sarcômero. Então você encontra ela onde? Nas paredes do vaso e vísceras, nos músculos eretores dos pelos da pele, nos músculos intrínsecos do olho. Cuidado para não misturar com aquele músculo estriado esquelético do lado de fora, no globo ocular, para fazer um movimento voluntário. E aqui a gente sabe que esse músculo ele é involuntário, então ele não obedece ao seu comando. Bom, aqui o músculo liso, algumas características dele é a contração lenta, pouco intensa e involuntária, como a gente já falou. Não apresentam estrias transversais, já sabemos o porquê disso. As fibras são dispostas em feixes isolados ou em camada nas paredes de vaso, de órgãos ocos e de vísceras. A origem do estímulo contrátil vem de quê? Da inervação através do sistema nervoso autônomo, já que ele é involuntário, hormonal ou desencadeado por estiramento mecânico. Ao contrário dos músculos estriados, o músculo liso é capaz de regeneração. Veja, então o estriado esquelético o músculo liso mas o músculo cardíaco não, pois entra em uma atividade mitótica ao ser influenciado por fatores de crescimento. Também penso um dia a gente fazer um vídeo curto sobre fatores de crescimento. Eu acho muito importante em relação ao melhor entendimento de regeneração tissular. Aqui um esqueminha mostrando a fibra fusiforme, um núcleo lá central. A gente só tem um núcleo por célula. Há uma tentativa aqui de desenho para mostrar fibras que existem dentro dela, porque elas se contraem. E aqui um corte transversal, pegando uma fibra aqui como um todo e pedaços de fibras aqui, por isso que o núcleo não aparece em todas. Uma coisa interessante que eu sempre falo para meus alunos tentem imaginar como é que a preparação foi feita. Porque se a gente pega, por exemplo, aqui e faz um corte nessa área aqui, ó, apenas essa célula aqui vai aparecer o núcleo. Aqui eu não vou ver nada. Então muita gente fica sem saber por que aqui não tem núcleo. Aqui não tem porque é justamente essa área aqui, ó, que cortou. Imagine se eu corto aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu não vou ver núcleo algum. Então, sempre, é por isso que eu digo, quem estuda anatomia, quem pega cada órgão desse que está estudando e vai lá para o Atlas de Anatomia e tenta imaginar, e aí tem uma ideia melhor de como essa preparação é feita. Também vou postar aqui um vídeo posteriormente sobre preparação histológica. Aqui é um esquema tridimensional, também foi retirado lá do livro do Junqueira, só para a gente ter uma ideia como é que fica, né? Aquelas áreas que eu falei que o núcleo não apareceu, e aqui é continuidade, mostrando umas fibras aqui, ó, que a gente ainda vai falar sobre elas. Então, se a gente pegar um esqueminha aqui do estômago, então
as células estão lá ligadas, né? Então, esse conjunto, então se você pega esse desenhozinho aqui e compara, você vê que é um pouco semelhante. É uma preparação, você está vendo um corte longitudinal corado por hematoxilina e eosina, os núcleos você consegue visualizá-los perfeitamente, né? E as fibras passando dessa maneira, ou seja, longitudinalmente. Então, no músculo liso, há uma diferença. Nem toda fibra muscular lisa tem o mesmo tamanho. Elas vão variar. Então, vão variar de quê? De comprimento. Eu posso ter de 20 a 500 micras. Então, 20 nas paredes dos pequenos vasos, 200 na parede do intestino e 500 na parede do útero durante a gravidez. A gente sabe que o útero é músculo liso, a gente tem um revestimento interno de células glandulares, endometriais. Quando o blastocisto se implanta na cavidade uterina e aí começa a se desenvolver uma gestação, essas fibras vão esticar. Então você pode chegar a uma fibra de 500 micras. Bom, se a gente pegar esse corte aqui, essa preparação é interessante, porque de um lado você vê as fibras num sentido longitudinal e do outro você vê no sentido transversal. Então aqui pegou uma fibra como um todo com um núcleozinho mesmo no meio, certo? E aqui a gente está vendo os núcleos de lado. Então esses núcleos aqui também são meio fusiformes, está vendo? Com a pontinha. Toda vez que a gente fala que uma célula é fusiforme é o que a gente chama de fuso. As extremidades são afiladas, com a parte central maior. Aqui também a mesma coisa. Você vê longitudinal e vê transversal. Então algumas você visualiza o núcleo, né? E aqui um detalhe interessante, já que a gente não vai falar especificamente sobre contração, mas é interessante lembrar que a fibra muscular ela não se contrai da maneira que os músculos estriados se contraem, ela se contrai como um todo. Então o que é que você vai ter? Você vai ter estruturas, e essas estruturas vão contrair, inclusive veja como fica o núcleo. Então ela se contrai como um todo, existem pontos aqui, esses pontos são marcados por um ponto de ligação, onde a gente tem a alfa-actina, e aí forma nesses polímeros aí com o filamento de actina e o filamento de miosina. Então um esquema um pouco parecido com o que a gente vê na contração, mas como a gente não vai falar disso agora, é só para lembrar. Então você tem os pontos de apoio durante a célula, nesse slide anterior é possível ver, né? Então esses corpos densos. E aí o que é que acontece? Você tem esse corpo denso aqui, representado pela alfa-actina, onde você tem a ligação do filamento de actina. Isso é de uma extremidade para outra, ou então, como a gente viu no slide anterior, pegando pontos de ligação. Então, membrana, um ponto de ligação aqui que na realidade é como se estivesse convergindo todas essas fibras. Isso aí vai se ligando. Isso é uma maneira de fazer com que a célula se contraia. Então, quando ela está contraída, esses feixes andam, né, um por cima do outro. A gente sabe que aqui há um mecanismo para isso, há uma dobra, né, dessas cadeias do filamento de actina e miosina, né, e aí há uma contração. Bom, considerações. Tetania muscular. Então, ocorre quando o músculo é contraído diversas vezes seguidas, fazendo com que a frequência de vibração se some, ou seja, a contração ela vai aumentando, ou seja, o que a gente chama de frequência. Então essa frequência aumenta tanto que parece uma contração só. Então o músculo realiza uma forte contração fixa uma vez, de várias sucessivas. O músculo, então, realiza uma forte contração fixa em vez de várias sucessivas. É o maior grau de contração muscular que se chega. Então, tetania é um quadro terrível. E a tetania pode ser adquirida através de cortes com material contaminado. Então,
Por exemplo, profissionais da área de saúde têm que ter muito cuidado com isso, tomar a vacina frequentemente, porque as bactérias contidas, né, nas sujeiras dos instrumentos cirúrgicos, por exemplo, né, depois de uso e tal, isso é muito importante. Agulhas, pessoas que trabalham, por exemplo, na construção civil, que tem muito ferro, eles podem se cortar, então devem tomar a vacina antitetânica. Ok, gente? Então, de músculo, de tecido muscular, para se falar de organização, de células, do formato como esse músculo tá, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um ok, dá um legal aí no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, é Professor Jacinto Costa. Eu também tenho a minha página www.jacintocosta.com.br. Tenho o meu Facebook também, Professor Jacinto Costa. Tem o Twitter, @Professor Jacinto Costa. Então é muito fácil de achar. Lá eu sempre posto alguma informação importante relacionada à nossa área, que é a área de saúde. Também muita coisa sobre morfologia, inclusive citologia clínica ou citopatologia. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até a próxima.